Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. Ele tem o apoio do Instituto Wilson Pickler e pode ser acessado ainda através dos canais da rede EdSat, os canais da educação. No programa de hoje, nós vamos debater o período de 64 aos dias atuais, a conjuntura política e econômica brasileira. E para isso, nós trouxemos o jornalista e escritor Milton Ivan Heller. Milton Ivan está lançando, nesses dias, este seu novo livro, A Atualidade do Contestado. Ele tem inúmeras outras obras, como este aqui, Os Índios e Seus Algozes, Valmor Vaz, O Prisioneiro da Cela 310, Resistência Democrática à Repressão no Paraná, pela editora Paz e Terra, e Memórias de 1964 no Paraná. Milton Ivan Heller, como eu disse, é jornalista, escritor. A sua carreira iniciou aqui em Curitiba, nos jornais O Dia, depois o Jornal Diário do Paraná, a Rádio Cultura, a revista Panorama. Ele trabalhou também na sucursal do jornal Última Hora. Posteriormente, ele trabalhou também para a editora Abril, para o Jornal do Brasil, a TV Globo em Minas Gerais, revista Placar. E eu também tive o privilégio, Milton Ivan, nos anos de chumbo, quando eu estava começando a minha carreira como jornalista, de trabalhar contigo durante algum tempo no Diário Popular. Uma época em que você estava sofrendo uma grande perseguição aqui no estado do Paraná e você foi trabalhar conosco lá no Diário Popular. Eu posso contar aquela história, Milton, do delegado do DOPS? Fique à vontade. Então, eu era estagiário, foca, de jornalismo, e um dia eu cheguei no jornal e o Milton disse: Jorge, eu quero te ajudar, você está começando, está aprendendo. E ele disse assim, eu disse, mas o que tem hoje na reportagem policial? Não sei se o Milton lembra dessa história. Eu disse, olha, são coisas simples, a única coisa um pouco diferente que tem é que arrombaram a casa do delegado do DOPS. E a matéria do Diário Popular no dia seguinte foi o seguinte: ladrão que rouba ladrão, tem 100 anos de perdão. E quem rouba a casa do delegado do DOPS tem o quê? Uma interrogação. No outro dia, o saudoso jornalista Arnaldo Cruz, que depois dirigiu a Gazeta do Povo, foi chamado na Delegacia de Ordem Social e na Secretaria de Segurança Pública. Isso foi ali pelos idos de 1976 e 77, mais ou menos. Eu sei que no final, a desculpa que nós usamos lá, e o doutor Ábido, não, que tinha sido uma brincadeira do nosso amigo Sem Grama, que era um repórter que também trabalhava na polícia e que era um grande gozador, e ele assumiu para que tanto o Milton quanto eu não sofrêssemos a repressão da ditadura. Mas, Milton, é uma satisfação muito grande estar aqui, ter você aqui, você que agora, nos últimos anos, depois de uma vida consagrada como jornalista, está com uma produção histórica, uma produção intelectual na área do jornalismo e principalmente na área da história, você que é membro do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, editando tantos livros. Eu gostaria que, vamos começar por esse tema aqui, a atualidade do contestado. Eu, quando recebi esse teu livro, que é publicado pela JM Editora,
me interessou muito, porque você faz uma análise da guerra do contestado que aconteceu entre no período no início do século XX, entre Santa Catarina e Paraná. Na verdade, não foi entre Santa Catarina e Paraná, envolveu os moradores daquela região contra as forças da República na época. E diz que esses acontecimentos do centenário desta Revolução Camponesa estão presentes no dia de hoje? As consequências, as sequelas, o agravamento dos problemas de injustiça social. Né? Se aparecer um sujeito mal vestido na rua Riachuelo, ele corre o risco de ser preso, porque ele, sendo mal vestido, já é suspeito de alguma coisa. Se tiver de gravatinha, pode ser o maior assaltante de banco, traficante, o pessoal tira o boné para ele. Isso sempre foi assim no Brasil. No finalzinho do Império e começo da República, os altos governantes do país acharam que Paraná e Santa Catarina era uma região ideal para a construção de uma nova Europa nos céus da América. Um negócio bonito, né? Aí danaram importar imigrantes de todas as nacionalidades possíveis, dando ao imigrante toda a assistência que o nosso caboclo não tinha. Nosso caboclo era acusado de indolente, de preguiçoso, de preconceito, né, de acreditar em coisas sobrenaturais e tal. Mas ele produzia erva mate, ele tinha sua rocinha, ele construía sua casinha, construía picadas que foram se transformando em estrada, né? Tinha capela, tinha uma festinha de domingo, quer dizer, tinha mãos calejadas, era um jeito que trabalhava muito duro. Aí trouxeram os imigrantes e para alojar tinham que expulsar os caboclos. Onde é que se viu? Vai. E os caboclos acabaram resistindo, porque se ele sai da rocinha dele, ele fica sem condições de se alimentar, de alimentar os filhos, a esposa, a mulher, né? Então, eles se revoltaram. E foi uma revolta que teve como elemento assim de catalisar, porque eles queriam se revoltar, mas não sabiam como. Aí aparece o monge, José Maria, que tinha sido desertor do exército, tinha algum rudimento de instrução militar, e reúne os caboclos e tal, começa a fazer formas e marchas e exercícios, e eles se preparando para a guerra. Essa guerra durou 3 anos e meio. Quer dizer, o exército, metade do exército brasileiro da época, policiais militares do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande, de outros estados, mais os jagunços a serviço dos grandes fazendeiros, matando o caboclo no meio do mato 3 anos e meio. Isso né? é hoje... E eles resistiram o possível, enquanto eles não foram derrotados militarmente. Eles se transformaram em guerrilheiros, faziam emboscada, atacavam o final lá onde estava o serviço de alimentação, de saúde do exército. Né? Quando o pessoal saía para atender lá, eles uma outra tropa atacaram a cabeça. Né? Então, eles foram derrotados pela fome, pela doença, pela miséria, por falta de munição. Né? Todo dia morria 3, 4 de fome. Inanição. Né? Nessa coisa. Agora, isso tem uma explicação, isso aí é uma coisa que vem de tempos, né? O Império ignorava esse pessoal. O pessoal podia viver, quem tinha uma briga de vizinho, resolvia no gatilho, na faca, e acabou, e ficava por isso mesmo. Né? Quando vem a República, com as novas leis e tal, da modernização do país, não sei o quê, a República já veio militarista. Essa história que tem nos livros escolares, que houve a proclamação da República, isso é tudo mentira. Não houve nada disso. Exatamente. O que houve foi uma concentração de militares e alguns civis que pensavam que eles queriam derrubar o gabinete Ouro Preto, mas não a monarquia. Isso à noite, já meio doente e tal, Deodoro, que se dizia amigo do imperador e tal, e monarquista, foi convencido por Barbosa, por Aristides Lobo, Benjamin Constant e outros,
que deviam derrubar e tal, mas com a garantia de que ele, Deodoro, seria o chefe do governo. Aí falou mais alto a vaidade, né? Daí ele acertou. Chefe do governo, tal. Né? Aí que resolveram mandar o imperador para o exílio e a república sustentada pelas armas, porque o povo foi dormir imperial e acordou republicano. Ninguém sabia o que estava. Né? E foi sustentada pelas armas. Então, o que o exército fez logo de cara? Acabar com a revolta de Canudos. Não era missão constitucional do exército viajar lá para o interior da Bahia, arrasar com aquele arraial lá do Conselheiro, a pretexto de que os caboclos eram monarquistas. Uhum. Eles já estavam preocupados se ser monarquista, não tá, é que o Conselheiro criou uma comunidade onde ninguém explorava ninguém. Eles viviam, era uma verdadeira irmandade. Eles plantavam, colhiam, dividiam e tal, mas tudo, não havia aquela coisa de explorar. E o mesmo fenômeno aconteceu também no Contestado. Né? Para situar, o Contestado ele fica hoje numa região ali do Vale do Rio do Peixe, pega aquela estrada de ferro São Paulo, Rio Grande do Sul, passando ali no meio oeste de Santa Catarina. Não, aí é outro problema, né? Porque toda a guerra do Contestado foi feita em território do Paraná. Na época. Por quê? Porque curitibanos, Canoinhas, Três Barras, tudo aquilo era Paraná. Na época. Né? Os catarinenses, que se julgam vitoriosos, porque o território deles cresceu, o Planalto catarinense. Eles nunca tiveram Planalto nenhum. Eles sempre viveram que nem Baracu ali na beira do mar. Isso é outra história. Agora, o fato é o seguinte, eles não tinham assistência nenhuma, não existia nem assistência religiosa, porque os poucos padres que existiam eram alemães e não entendiam os caboclos não entendiam. Né? Nem assistência médica. Não. Então, era uma vida muito primitiva. Né? E o homem primitivo, ele se torna violento, qualquer coisa tem que resolver na bala mesmo, acabou. Não tem tempo. Então, essa coisa vem de longe. Né? Aliás, no meu livro sobre o Contestado aqui, eu falo que 1000 anos antes de Cristo, aprovaram em Roma uma reforma agrária dos irmãos Graco, né? Tibério e Caio Graco, para que a pobreza que já existia lá também, né? Tivesse condições de sobreviver. Sim. Né? Uma pequena área de terra. E esses caras foram assassinados, os autores dessas pretensas reforma agrária do Império Romano, foram assassinados, o que mostra que o latifúndio, os grandes proprietários, os grandes escravocratas, já tinham um poder imenso naquela época. Correto. Né? E aqui no Brasil, quem mandava eram os grandes coronéis. Né? Quanto mais capanga ele tivesse, mais ele era respeitado. Como no Império, quanto mais filhos bastardos ele tivesse, também era mais respeitado. Né? Quanto mais escravo, era mais respeitado. Né? Então, esse é o Brasil, né? É o Brasil que não sai na Rede Globo, nas novelas da Globo, infelizmente. Esse livro você faz uma contextualização do período do Contestado, chegando, podemos assim dizer, aos dias atuais. Você fala do ciclo da erva mate, a questão dos militares. Aliás, a questão dos índios, né? Houve 5 ciclos de matança de índios no Paraná. Nessa época? Não, desde do início. Desde o início da história. Quer dizer, aqui na região sul, tinha mais índio do que na Amazônia. Tem hoje? Tinha mais índio, só que naquela época. Foram todos dizimados, porque os imigrantes alemães, principalmente, achavam que índio bom era índio morto. Né? E como a colônia alemã se tornou majoritária em Santa Catarina, inclusive nas altas esferas do governo, eles organizaram uma companhia que eles chamavam de bugreiro. Companhia essa que a especialidade deles era invadir as aldeias dos índios e matar homem, mulher, criança. Né? Mas eles tinham que provar que mataram. Então eles cortavam a orelha do índio
E quantas orelhas levasse, mais ele recebia. Tá bem? Então não era crime matar índio. Né? Como não é crime matar índio hoje. A Amazônia, ele conseguiu se preservar algumas tribos porque havia dificuldade de comunicação, não havia estrada, o Brasil é muito grande, e eles ficaram, mas estão sendo dizimados ainda hoje. Um dos fatores que contribuíram para a Guerra do Contestado foi a construção da estrada de ferro, exatamente, cortando esse território, que eram 15 quilômetros de cada lado para a estrada que trouxe justamente esses imigrantes, muitos desses imigrantes. Inclusive, os meus ancestrais estavam entre esses imigrantes. Foram fenômenos mais ou menos interligados. As terras públicas, que chamavam ou terras devolutas, foram transferidas aos estados pela Lei de Terra de 1850. Porque os governantes lá em cima, eles precisavam do apoio dos governadores, dos grandes fazendeiros, dos grandes proprietários, para se manter lá em cima. Né? Então foi Isso na época eram províncias ainda, né? Exatamente. Então o Paraná recebeu uma quantidade enorme de terra do governo. Aí resolveram construir a ferrovia ligando São Paulo ao Rio Grande do Sul, passando por aquela área conturbada ali do Contestado, né? Como não só para modernizar a região, mas também para interligar o sul do país e o resto do Brasil, porque de São Paulo para cima já existiam ferrovia, graças ao Barão do Mauá e outros, etc. Aquelas terras que não valiam nada foram supervalorizadas. De uma hora para outra. E os grandes fazendeiros que já tinham centenas de alqueires, trataram de avançar, só que tinha muito poceiro. Né? Também o título de propriedade era complicado, não existia um cartório. Existia um cartório em Florianópolis, ou em Curitiba, talvez em Ponta Grossa. Né? E esses poceiros tinham que sobreviver. Né? Mas eles começaram a ser escorraçados por causa da imigração. E a ferrovia foi contemplada como uma área de 15 quilômetros cada lado, para explorar madeira, para fazer loteamento, para fazer o que quisesse, porque o governo não podia pagar em moeda corrente. Mas aquilo foi um lucro fantástico, uma negociação. E a ferrovia, em vez de ser uma ferrovia retilínea, eles fizeram assim, com curvas. Porque quanto mais fizesse isso aqui, uma minhoca de trilho, mais terra eles podiam avançar. E eles ganhavam também por quilômetro, Por quilômetro também. E eles não avançavam apenas os 15 quilômetros, avançavam mais. Quem é que vai fiscalizar isso? Aliás, sobre a própria Guerra do Contestado, Milton Ivan, me parece que pela primeira vez na história da humanidade foram utilizados aviões contra os jagunços, né? Contra os poceiros lá do Contestado. Foram 2 aviões, né? A ideia era fazer reconhecimento, para saber onde é que estavam os caboclos, porque os caboclos se escondiam no meio do mar, porque eles não estavam aí para sair na estrada e levar tiro. Mas um avião incendiou, caiu no meio da estrada, ficou um segundo. O segundo fez apenas uma viagem, veio uma ventania, derrubou, morreu o tenente Ricardo Kirk, que é considerado hoje na aeronáutica o primeiro mártir da aviação no Brasil e tal. Mas não chegou a fazer nada. A ideia era dizer, acabou que estão ali, acabou que estão lá. Né? E, claro, se tivesse uma banana de dinamite, ele podia jogar também. Mas foi o primeiro uso militar do avião na história da humanidade. O que mais tarde iria provocar o suicídio do Santos Dumont, porque ele achava que o avião devia ser para socorrer as pessoas necessitadas, para facilitar as comunicações, um fator de união, de amizade, e não para ser usado como arma. Quando foi usado como arma na Primeira Guerra Mundial, o Santos Dumont suicidou-se. Também um aspecto interessante é que foram mais de 4.000 mortos por parte das forças, digamos assim, populares, dos chamados jagunços. Foi mais ou menos isso? Esse é outra história.
enquanto os poceiros se deixavam explorar, humilhar e ser despejados e tal, eles não eram nem jagunços nem fanáticos. Quando eles resolveram lutar pelos direitos deles? Aí apelidaram eles jagunços, fanáticos, tá? Para justificar a agressão militar. Não havia isso. O que eram pouca gente, bastava chamar uma companhia de polícia e lá resolvia o problema. Não precisava mandar milhares de soldados equipados com armamentos recém-importados da Europa, com metralhadores e canhões, para acabar com aquele povo. Mas a origem da primeira batalha foi lá no Irani, quando o monge José Maria acabou morrendo, e também o comandante das forças militares, o João Goberto, que hoje é um dos heróis da Polícia Militar do Paraná. O João Goberto ele tinha pretensões políticas, era um sujeito bem apessoado, né? Ele era pernambucano, servia no Rio de Janeiro e tomou posição numa querela que houve lá entre o Marechal Deodoro e o Marechal Floriano. Ele tomou posição a favor do Marechal Floriano, que veio a ser um grande ditador, acabou com a guerra dos farrapos, com a revolta da Armada, puniu militares graduados, fez o diabo. E ele não podia continuar porque o Deodoro renunciou antes de completar a metade do mandato, então a Constituição mandava convocar novas eleições dentro de 60 dias, e ele nem ligou para isso. Ficou por isso mesmo. Aí, como castigo, ele foi deslocado para o Paraná. Isso o João Goberto. Isso por um nordestino, acostumado com calor, para o frio, já era considerado meio castigo. Só que ele chega lá, ele criou o tiro de guerra, ele criou uma banda de música, ele tinha pretensões políticas. Então ele chegou a ser indicado pelo presidente Carlos Cavalcanti como futuro prefeito de Curitiba. Aí o que ele fez? Fez uma declaração de que não é justo que apenas os pobres pagassem imposto. Que os ricos deviam pagar, o comércio devia pagar. Então, por causa dessa declaração, acabou a carreira política dele. A carreira política acabou. Não mudou muito em relação aos dias de hoje. Aí, para que o João Goberto não ficasse muito triste e tal, ofereceram a ele o comando da Polícia Militar, que era chamada Força Pública. Né? E ele era capitão e foi comissionado no posto de coronel, né? Ganhando o equivalente ao que ganhava um coronel do Exército. E esse país não é, como diria o Charles de Gaulle, não é um país sério. Né? E o João Goberto foi, então, com uma tropinha lá para o Irani e subestimou a capacidade de reação dos caboclos, porque ele tinha uma metralhadora. Ele disse, com essa metralhadora eu acabo com aquele pessoal. Só que a metralhadora caiu no brejo lá, encheu de areia, de água e não engasgou. Não funcionou. Não funcionou. E os caboclos vieram 300, com foice, com espingarda, pica-pau, com marreta, e acabaram com a valentia do João Goberto. Do João Goberto e do pessoal da Polícia Militar que estava lá. Houve até um inquérito posterior e acabaram absolvendo, porque uns foram acusados de ser covarde, de ter fugido e tal. Ficou tudo por isso mesmo. São todos heróis, e o João Goberto deram o nome de um Boulevard, não sei quanto o nome direito, transformaram em Avenida João Goberto. Agora, a Maria Rosa, que era uma menina de 15 anos, que comandava, inclusive, o pessoal obedecia a ela como se fosse uma santa, né? E ela se envergava o cavalo, ia na frente da tropa, se expondo ao perigo. Esse não é nome de rua. Vamos pôr o nome de uma rua em Curitiba. Eu sugeri, aliás, alguém sugeriu, o Salamone apresentou, o Richa, aliás, o Richa não, era acho que era o José Richa quando foi prefeito, né? O filho dele, o Beto. Beto, né? Sancionou para um logrador não nominado.
Aí eu descobri que queriam fazer uma pracinha do tamanho menor do que essa sala aqui, muito menor, Praça Maria Rosa de Guarapó. Isso é brincadeira. Lá no fim do mundo, lá Aí eu falei com o Salamus, vamos endireitar isso, mas também, mas por enquanto não. Voltando aqui às suas obras, Milton, você também lançou há algum tempo atrás Os Índios e Seus Algozes. Eu gostaria até que você falasse um pouco do conteúdo desse livro. Ele é publicado pelo Instituto Memória. E o que trata é mais o massacre dos índios aqui no estado do Paraná? Na chamada América Ibérica, né? Certo. América do Sul. Tá? Porque o mesmo massacre que aconteceu com os nossos índios aconteceu também na República Dominicana, no Haiti, no Paraguai, na Argentina, etc. Então, eu me baseei em documentos e informações de todas essas épocas para mostrar que os índios não eram tão selvagens. Sim. Pelo contrário, o que selvagens foram os brancos, que chegavam em busca de ouro, né? Queriam enriquecer e queriam escravizar o índio, fazer o índio trabalhar de graça. Né? E isso e queriam também impor a religião católica, que os índios não conheciam. Era uma coisa que onde chegaram a criar os evangélicos, uma sociedade de amigos da Bíblia, para ensinar os índios a falar o português, a ler a Bíblia. É uma coisa absurda. Né? E as tribos que mais foram atingidas, porque me parece que tem alguns países, como é o caso do próprio Uruguai, onde eles foram exterminados totalmente, não sobrou ninguém. Todos esses países. Existia entre os índios, os maias, os incas, que estavam num estágio de civilização muito superior à civilização europeia da época. Né? Ele já tinha saneamento básico, já tinha comércio, já tinha ruas pavimentadas. Né? Eles já se preocupavam em conhecer o problema dos astros, das estrelas, né? Faziam cálculos matemáticos. Você acha que... Mas não era um povo, não era um povo guerreiro, era um povo que foi facilmente exterminado. Os jesuítas tiveram algum papel nesse processo, favorável, positivo ou negativo? Eu aprendi no ginásio que os jesuítas eram homens santos, que se dispunham a atravessar o oceano, se embrenhar no sertão para catequizar os índios, para defender os índios. Mas hoje em dia já existem historiadores modernos que dizem que isso tudo é uma balela. Os padres, não só jesuítas, como de outras ordens religiosas, se apropriavam de grandes extensões de terra que eram cultivadas pelos índios como um trabalho escravo. E os índios eram chicoteados, os índios eram presos, né? Por qualquer falta, qualquer desobediência. E ser chicoteado por um índio é uma ofensa, além da dor física e tal. Ele não concebe, isso não existia na cultura indígena, alguém chicotear um ser humano. Né? E isso existia muito nas chamadas reduções, né? Eles tiravam o índio da floresta, levavam lá para o índio ficar ali a serviço dos padres, dos bispos, que começaram a amealhar a riqueza, né? Como todos os conquistadores e tal. Os chamados colonizadores que vinham para cá para ficar ricos e voltar para a Europa como gente boa, né? Gente fina, porque estavam cheios de dinheiro. Isso. Nós vamos fazer agora um breve intervalo, Milton, e retornamos a seguir com Milton Ivan Heller, jornalista, historiador. Vamos fazer uma análise conjuntural de 64 aos dias de hoje. Eu já vi que eu não vou poder falar sobre isso. Isso aqui é um relatório de 1978 sobre loteamentos clandestinos e irregulares. É uma coisa de louco, né? Tudo isso aqui
São loteamentos clandestinos. Né? Isso é de Curitiba. E aí vem o grande patriota Rafael Greca e legalizou no papel alguns desses loteamentos, porque é gente importante e tal, né? Gente que ajudou na campanha, que contribuiu. Né? Então nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos infelizmente eu não vou poder falar sobre dos assuntos relacionados às suas obras. Educar é fazer sonhar, é acreditar no valor das pessoas, ampliando seus horizontes. Educar é realizar. Com a missão de criar oportunidades que transformam a vida de quem precisa, o Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social faz a diferença para muitas pessoas. Oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância, em parceria com o Grupo Uninter, e cursos livres de capacitação. Além disso, possui projetos de geração de renda para comunidades carentes. Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social, acreditando no valor das pessoas através da educação. Retornamos com Gestão Pública em Debate. Este programa, ele complementa a formação dos nossos alunos de Gestão Pública na modalidade à distância do Centro Universitário Internacional Uninter e tem o apoio cultural do Instituto Wilson Pickler. Nós estamos entrevistando o jornalista, escritor e historiador Milton Ivan Heller. E estamos falando sobre os seus livros, período que ele mais se destaca, o seu estudo é sobre o período de 64 aos dias atuais. Então agora, Milton, eu gostaria de falar especificamente desses 3 livros teus. Resistência Democrática, a Repressão no Paraná, Valmor Vaz, o Prisioneiro da Cela 310 e Memórias de 1964 no Paraná. Vamos começar pelo Valmor Vaz. Essa é uma história muito interessante, o Valmor Vaz, porque ele chegou a trabalhar contigo no jornal e ele tinha uma coluna, parece... plantão militar. Ele era sargento em 64. Poderia contar um pouco da história e do sofrimento desse grande catarinense e brasileiro, Milton, que é o Valmor Vaz. Ele é de Rio do Sul. Né? Isso. Eu estou fazendo um outro livro aí, que eu espero contar com o apoio do meu grande amigo Jorge Bernardo, obrigado, para que esse livro venha à luz. Isso. Que esmiuça como foi feito o golpe, por que foi feito. A participação da CIA não foi participação, foi engendrado, o golpe foi engendrado pela CIA, com o apoio do Departamento de Estado, do presidente Lyndon Johnson, né, logo depois da morte do Kennedy, dos grandes banqueiros, dos grandes industriais de São Paulo, que continuaram financiando a dita revolução até o último dia do governo Figueiredo. E não era pouca coisa, não. Era muito dinheiro. Bom, isso foi feito com o pretexto de que o João Goulart pretenderia implantar no Brasil uma república sindicalista. Porque as reivindicações salariais e outras estavam reprimidas há muito tempo. E o Jango deu liberdade, podem se manifestar à vontade. Então houve greves, uma greve atrás da outra e tal. E aquilo assustou, de certa maneira, a burguesia nacional e as grandes multinacionais. Porque elas não pagam para o mecânico, aqui no Brasil, o salário que pagam para o mecânico nos Estados Unidos. A diferença é de alguns centavos de dólar por hora para alguns dólares por hora. Né? Então isso tudo contribuiu. E aí o Jango também pretendeu congelar os aluguéis, reprimir a especulação imobiliária, mas isso aí foi acumulando inimigos e sendo bombardeado simultaneamente, tanto pela esquerda como pela direita. Né? Como se ele fosse um bandido, quando é o contrário. Era considerado herdeiro político do Getúlio, que teve também 1000 defeitos, mas no fundamental defendia uma política nacionalista,
de valorização dos nossos recursos, para impedir a exploração estrangeira. Então, o que ele fez? Ele fez uma leizinha separando a propriedade do solo do subsolo. O subsolo é propriedade da nação. Lá está o ouro, lá está o diamante, lá está o ferro, o níquel, o cobre. Então, petróleo. Né? Então, quando ele fez essa lei, ele assinou a sua sentença de morte. Isso o Getúlio. Né? O Getúlio. E o Jango era considerado herdeiro político do Getúlio e ia seguir fatalmente a mesma lei. E o Jango assinou a sua sentença quando regulamentou a remessa de lucros. Né? Porque era uma barbaridade. Quer dizer, então, pela lei, 90% dos lucros das multinacionais teriam que ser reinvestidos no Brasil. Manda 10% e olha lá. Né? Mas eles não querem, não se conformavam. E aí foi. Bom, o Valmor, ele era dublê de jornalista e militar. Ele participava daquele movimento dos sargentos que foram demonizados pela mídia, como se fosse uma insubordinação. A única coisa que os sargentos queriam é o seguinte: o direito de votar e ser votado. Né? E o direito que a sua associação de sargentos fosse reconhecida como uma entidade civil e tal. Né? Como existe o clube militar, que pega os grandes oficiais, também poderia existir a associação dos sargentos. E não pretendiam subverter a ordem, nem coisa nenhuma. E o Valmor foi eleito vice-presidente da Associação dos Sargentos e Subtenentes do Paraná. Então ele aproximou-se da Última Hora, porque a Última Hora tinha umas colunas lá, e tinha uma coluna chamada Luzes da Cidade, que noticiava entidades assim menos elitizadas, né, mais entidades de bairro e tal. E ele começou a fornecer material de divulgação para essa coluna, que era feita pelo Mauro Cianelli, que depois foi para Londrina e virou delegado de polícia. Ninguém podia esperar uma coisa dessa. Era colega de vocês da Colega Última do Hora? jornal e tal. E como delegado ajudou, inclusive, a reprimir jornalistas, estudantes lá em Londrina, e gente que foi parar na cadeia, mas isso é outra história. E o Valmor, o Mauro Cianelli era muito malandro, né? Toda noite ele desfilava pela cidade, com uma Kombi da Última Hora, com os dizeres, Última Hora, tá? Cheio de meninas dessas sociedades pequenas, tipo Garibaldi, outras, né? Que sonhavam em ser estrelas, ser isso, aquilo. E o interesse dele não era nada disso, era muito mais trivial. E o Valmor foi convidado a participar, e ele era solteirão, boa pinta e tal, né? Tudo bem, né? Mas o chefe da redação, que era o Carlos Coelho, um grande jornalista na época, percebeu que quem estava fazendo a coluna não era mais o Mauro, era o Valmor. E o Valmor não ganhava nada. Então o Carlos Coelho disse: olha, você vai ser registrado. Eu disse: eu não posso, eu sou militar. Não, arruma alguém, um nome aí. Aí ele arrumou o nome de um irmão adotivo, que foi, mas quem recebia era o Valmor. E fez uma coluna plantão militar que existia em toda a rede da Última Hora e não existia na nossa aqui. Que era uma coluna que divulgava cursos, transferência, a formação do Batalhão Suez, uma proposta de aumento salarial dos militares que o Jango tinha enviado para o Congresso. Não tinha nada assim. Era notícia dos militares, do meio militar. Mas como ele acabou se envolvendo com o Movimento Nacional dos Sargentos, ele foi intimado pelo comandante da região a se explicar. E o comandante da região chamava-se Ernesto Geisel. Aqui do Paraná? Era o comandante na época. E ele disse: não, você está pregando a desordem, a indisciplina. Eu disse: não, pelo contrário. A nossa associação, ela recomenda que tudo seja feito dentro da lei. Nós achamos que as nossas reivindicações são justas, mas dentro da lei, nada. Mas o Geisel não se convenceu. E quando o Valmor ia saindo, ele disse: você não perde por esperar. Porque o Geisel já sabia que ia ter o golpe.
E o Valmor pegou lá 30 dias de cadeia e tal. Quando veio o golpe, os sargentos tentaram um contragolpe. E não deu certo, porque o golpe foi preparado durante muito tempo, com muito dinheiro, com muita logística, né, vamos dizer. Mas vários sargentos foram presos, inclusive o Valmor, tinha um sargento Chimakoski que morreu de leptospirose, porque as celas eram cheias de ratazanas e baratas e tudo que não presta. E alguns outros sargentos. Mas o Valmor ficou visado porque descobriram que ele fazia plantão militar na coluna, no jornal. Aí veio o Valmor, o coronel lá disse: quais são os jornalistas comunistas que o senhor conhece? É o tipo da pergunta que ele não podia responder. Né? Quais são os militares que são contra a Revolução Democrática de 64? Ele conhecia várias. Então, tortura sob o amor. E a lógica da tortura é que quando o sujeito confessa o que ele pretende, ele para de apanhar. Se não confessa, continua apanhando. E o Amor apanhou de tudo que foi jeito. Inclusive, levaram ele para um navio em Santos, porque eles não admitiam lá que alguém resistisse à tortura, porra. Isso é uma barbaridade. E voltaram a torturar o Amor, sempre as mesmas perguntas. Né? E interessante que o Amor, o tal irmão adotivo apareceu lá na cadeia, e o Valmor disse: olha, você cuida lá da minha noiva e tal, da mãe dela, da fulana. Eu não sei quanto tempo que eu vou ficar aqui. Aí, tudo bem, o cara cuidou tão bem que acabou casando com a noiva do Valmor. Com a noiva do Valmor. Aí ele saiu da prisão sem noiva, sem emprego, sem dinheiro. Ficou mais um ano, né? Nessa cela 310 aqui no AU, em Curitiba. Foi incomunicável, né? E ele teve sorte ainda que ele ficou sozinho, né? Porque geralmente ficavam 10, 12 numa pena, numa cela só. Mas ele era considerado de alta periculosidade, então deixaram ele numa cela incomunicável, sem poder apanhar sol. Depois de muito tempo ele brigou lá, eles davam uma hora de sol para ele e tal. Teve um livro que ele leu muitas vezes, né? E o problema do Valmor é o seguinte, que ele saiu da prisão sem emprego, sem nada, mas ele disse: eu não vou ser guerrilheiro, que eu não sou maluco, e também não vou cair na marginalidade. Eu vou trabalhar. Né? Ele foi trabalhar no mercado municipal, de madrugada, puxando caixa nas costas e tal. Né? Aí o cunhado dele disse: vamos abrir um boteco para vocês, faz muito frio de madrugada e tal. E ele começou com um botequinho e tive a felicidade de casar com uma senhora de grande tirocínio comercial e começou a crescer. Hoje é um cidadão rico, dono de empresa de táxi aéreo, de empresa de... Bom, tem um verdadeiro império. O companheiro dele hoje chama-se José Emílio de Moraes e outros do mesmo nível. E ele continua aquele sujeito amigo de todo mundo e passou a defender os caminhoneiros, porque o caminhoneiro é um sacrificado também. Né? Exatamente. Aliás, é um exemplo de vida, né? Um exemplo de vida. Você, eu quero dizer que li o teu... De uma honestidade. Eu li esse teu livro e ele, além da história do Valmor, você faz uma análise da conjuntura política da época. Tudo é interligado, né? Exatamente. Mas você tem um outro livro, Milton, que você escreveu junto com a Maria de Los Angeles Duarte, que são as memórias de 1964 aqui no Paraná. Isso aí foi mais sobre a classe política, né? Mas antes desse saiu aquele lá... A resistência democrática, né? Porque eu também fui réu, né? Sim. Você chegou a ficar muito tempo preso, Milton? Não, eu não fui preso. Eu fiquei respondendo um inquérito em liberdade, mas durou 4 anos. 4 anos. E eu não podia trabalhar em jornal porque eu era subversivo. Sim. Para todos os efeitos. Então, desde aquela época, eu me preocupei de contar a história dos estudantes, dos bancários, dos advogados, pessoas que tiveram problemas
com o regime. E isso aí é uma memória, porque as pessoas vão morrendo e tal, Você cai no conta, esquecimento. Então tem aí, mano. Você conta a história, inclusive, do Valmor Marcelino, outro grande jornalista, trabalhou com você, já falecido, escreveu. Passo, né, que hoje está em Itaipu. Escreveu muitos livros, o Valmor Marcelino também, né? O Edésio Passo foi preso, ele era advogado trabalhista, onde ele tinha uma questão trabalhista para defender, armava um processo contra ele. Aqui em Curitiba, em Maringá, Ponta Grossa, em Juiz de Fora, no Rio de Janeiro, porque o escritório dele cresceu, né? E ele teve dificuldade para se livrar daquilo tudo, porque era uma acusação atrás da outra, né? Ele era absolvido aqui, já entrava no outro processo e tal. Exatamente. Isso aí ficou aí, tem o doutor Jorge Caran, que era um médico. Aqui no Paraná chegou a ter uma guerrilha ali na região do Ribeira, para aqueles lados ali. Parece que o Lamarca andou por aqui, não? Não. O Lamarca tentou organizar uma escola de guerrilheiros entre Cananéia e Registro. Sim. Cananéia antigamente era Paraná e nós perdemos para São Paulo. O Paraná foi esbulhado de toda maneira. E alguém dedurou, né? E o exército foi lá com tudo, aqueles jipões e tal, e metralhadora e tal, não sei quantos mil homens e tal, né? E os candidatos a guerrilheiros saíram de chapéu de palha, de calça arregaçada, com uma enxadinha na mão e tal, e eles não prenderam ninguém. Não prestaram, não descobriram quem eram os guerrilheiros? Ninguém. Foi uma operação brilhante do Lamarca nesse aspecto. E nesse meio tempo alguém disse que a nossa Teresa Urbano, infelizmente falecida há pouco tempo, era ligada ao pessoal do Lamarca. E ela já trabalhava em jornal aqui. E naquela época, ser subversivo era pior do que ser leproso. Não tinha emprego, era discriminado, enchia-se de dívida, problema com esposa, com filhos que não podia dar assistência necessária. Então. E principalmente alguém ser acusado de ser ligado ao bando do Lamarca, que naquela hora transformou-se no inimigo público número 1. Né? Porque ele desertou de uma unidade militar, com mais alguns soldados e sargentos, e uma Kombi cheia de metralhadoras, de munições e tal. Isso foi real ou era lenda? Não, isso foi real. Ele desertou com uma Kombi lotada de munição. Bom, aí pegam a Teresa Urbano, que ela dizia com orgulho, eu sou a terceira filha de uma família polaca. Tá? E passa a torturar, para falar alguma coisa sobre ela. Ela não sabia nada de Lamarca. Então, a mesma coisa. Quando eu não confesso, continua apanhando. Você chegou a conhecer o Paulo Reit, Milton Ivan, que foi deputado em Santa Catarina, caçado? Não, Paulo... Stuart Reit. Stuart Reit. Ele não, foi eu não casado. cheguei a conhecer, mas a esposa dele, até ele tem um filho que mora aqui em Curitiba, ele tem uma rua com o nome dele, e ele também passou um período aqui, mas só que ele andava na clandestinidade, né? Que era comum as pessoas viverem na clandestinidade naquela época. Ele chegou a estudar para ser pastor evangélico, como tinha já sido o pai dele, tinha sido pastor. Lá em Santa Catarina. E ele foi eleito deputado e passou a defender os pescadores. Isso, exatamente isso. Pescadores porque o pescador que pegava aquela baleinha sem segurança nenhuma, tinha que ir para o alto mar, porque lá que está o peixe. Se ele pescar ali na beira da praia, ele vai pegar peixinho miúdo, sem valor comercial nenhum. E arriscar, ele tinha que levantar de madrugada, enfrentar as intempéries, pegar lá, e aí o intermediário está tranquilo na beira da praia e compra o peixe por qualquer dinheiro. É ele que impõe o preço, não é o pescador. Sim. Né? E ele achava que isso era um absurdo, né? E acabou sendo caçado pela Assembleia de Santa Catarina como subversivo. Tem que seguir a defender pescador, pô. Aí ele... Aliás, uma das acusações é que ele defendia
também as ideias do subversivo Leonel Brizola. E ele veio para o Paraná, acabou se ligando à Ação Popular. A Ação Popular foi criada pela igreja, depois virou marxista, leninista, queria fazer a revolução, esse tipo de coisa. Ele foi para Cuba, fez um treinamento, voltou, né? Mas na clandestinidade. Aí foi preso e desapareceu. Nunca mais se viu. Até hoje não se tem... E o pior não é isso, é que nesse meio tempo morreu a esposa dele, que era uma professora aqui de Tamandaré. Isso. E recentemente mataram a filha dele. Filha. E ficou só esse garoto. O João Paulo, acho. É o filho dele. Acabaram com a família inteira. Exatamente. E o irmão dele, o pastor Jaime Wright, foi um dos que escreveu aquele livro Brasil Nunca Mais. James, né? Ele escreveu junto com... Quer dizer, a iniciativa mesmo foi do Dom Paulo Evaristo Arnes, mas com a colaboração dele, porque o Dom Paulo também não queria que fosse uma iniciativa da Igreja Católica. Queria ampliar fosse e tal. Todas então, as a participação uma figura representativa dos evangélicos dava essa abertura e tal. Mas depois eles acabaram divergindo, porque o Dom James era muito vaidoso e queria se promover e tal, e acabaram divergindo. Mas ele teve uma participação importante, inclusive peitou o Corberi, que foi o criador do SNI, de todo esse esquema de repressão política, que tinha locais clandestinos de tortura, e pessoas que, quando chegavam lá, já estavam marcadas para morrer. Né? E o Dom Paulo Evaristo foi de uma coragem, de uma combatividade tremenda. E o Dom James também peitou o Corberi do Couto de Silva, que foi o monstro que criou o monstro do SNI, com todo aquele esquema de repressão. E disse, você é culpado pela morte do meu irmão e de tanta gente que está sendo presa e torturada, não sei o que. E o Corberi engoliu, porque ele se mexe com a igreja evangélica e ia dar um problema internacional. Né? Teve que engolir. E me diz uma coisa, como é que você está vendo essa comissão da verdade, Milton? Você que sofreu as agruras do regime de 64, viu tantos amigos serem presos, torturados. Temos 1 minuto ainda. 1 minuto? 2 minutos. Mas vamos fazer outro programa, porque está muito boa a nossa conversa. Bom, a nova democracia resultou de um compromisso entre as lideranças políticas da época e os militares. Os militares estavam já desmoralizados, aquela campanha das diretas provou que o povo não queria mais saber de militar. Né? Aliás, não houve nenhum ato de vandalismo. Né? Sim. Uma campanha cívica, firme, né? com intenções de democratizar o país, né? Mas sem ato de vandalismo, sem confronto, sem nada. Mas os militares não queriam que acontecesse com eles o que aconteceu na Argentina, no Chile, onde eles foram para o banco dos réus, foram presos, inclusive um ex-presidente, vários ministros, etc. Então houve um compromisso. Eles voltam e tal, fizeram uma lei de anistia para anistiar os torturadores, os comandantes dos torturadores. Eles são intocáveis, né? Uma lei da maneira que foi feita. Aquela lei ampla, geral e restrita que a oposição defendia, não aconteceu. E o pior é que os militares continuam dando as cartas. Quem decidiu que o Sarney devia ter 5 anos em vez de 4 foram os militares. Né? Quem decidiu o que fazer na Amazônia, está totalmente ocupada pelas multinacionais, de matança de índio, madeireiro, derrubando a floresta, e contrabandeando espécies vegetais, explorando minério, são os militares. Ainda hoje. O governo nem o Collor, nem o Fernando Henrique, nem Itamar, nem Lula, nem ninguém tem voz ativa nenhuma. Quem manda são os militares, já acabou. Ponto final. Né? E o Brasil, e os militares fizeram um grande favor de contrair uma dívida de mais de 100 bilhões de dólares, fazendo do Brasil um país, o maior devedor do mundo,
E um país que mal consegue pagar o juro da dívida. E a dívida realmente continua aumentando. Se somar a dívida pública, que é a dívida interna e externa, a dívida dos estados, municípios, das estatais, etc., o Brasil hoje deve mais de 3 trilhões de reais. Nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate o jornalista, historiador, escritor Milton Ivan Heller. Milton, quero agradecer muito a sua presença. Obrigado. E não tenho dúvidas de que você contribuiu muito na formação dos nossos alunos. Muito obrigado, Milton.